Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a medida provisória 936 que saiu ontem, que determina como que se dará as relações de trabalho entre as empresas e os seus empregados, tendo em vista essa crise aí que infelizmente assola o nosso país do coronavírus. Acompanha comigo. Bom, essa medida ela tem o intuito de favorecer tanto as empresas quanto os funcionários para que não haja um desemprego em massa, para que não haja também uma crise econômica muito grave, a fim dessas empresas quebrarem e não terem mais como manter as suas famílias e também a própria economia do país. É um momento delicado, todos nós estamos no mesmo barco e precisava realmente de uma medida para nortear essas relações aí. Estava tendo uma insegurança muito grande, principalmente dos funcionários, se iam ser mandados embora ou não. E essa medida ela veio para acalmar um pouco dos ânimos, para determinar que as empresas, olha, não mande embora, porque nós vamos dar um auxílio emergencial para os seus funcionários, a fim de que você não os mande embora. E aí, foi por isso que foi criada essa medida provisória, tá? Então, vamos lá para as determinações da medida provisória 936, que saiu ontem, 1º de abril. Bom, o pagamento será de acordo com o seguro-desemprego, ou seja, o funcionário receberá o auxílio emergencial de acordo com o que ele receberia em caso de uma demissão, tá? E aí o seguro-desemprego, ele tem umas determinações de como que vai receber isso. Então, são 3 tipos de categorias de salário. Quem recebe até 1.599, depois quem recebe de 1.599 até 2.666 e o terceiro grupo que é de 2.666 em diante. Lembrando que o teto máximo do seguro-desemprego é R$ 1.813, o benefício não passará desse valor. E aí, para você saber qual que vai ser o valor do seu auxílio, eu vou disponibilizar um e-book aqui embaixo, que é só vocês clicarem e lá vai ter uma forma certinha de vocês fazerem as contas, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que você recebe um salário de R$ 1.500, o seu benefício você receberá, né, como auxílio emergencial, o valor de R$ 1.200, tá? Lembrando que esse é um auxílio emergencial, é para exatamente não levar as pessoas ao estado de miserabilidade. Tá? Então, ele é o auxílio. E como que vai se dar a forma de pagamento disso? O pagamento vai ocorrer 30 dias após a comunicação da empresa de que teve essa determinação com o trabalhador. E aí, a empresa ela pode ou reduzir o salário do funcionário proporcionalmente à redução do trabalho, ou também poderá suspender o contrato de trabalho. Nas duas situações, será pago pelo governo, mas tem que haver a comunicação das empresas para o Ministério da Economia. Um pouquinho mais para frente nós vamos explicar como que isso vai acontecer, ok? Agora, o menor aprendiz ele tem direito sim a esse auxílio emergencial e o trabalhador intermitente, que é aquele trabalhador, para quem não sabe, que trabalha eventualmente na empresa, que ele tem um vínculo com a empresa de trabalho, tem a carteira assinada, mas ele não vai na empresa todos os dias. Às vezes ele vai um mês, fica um mês sem vir. É a forma de trabalho intermitente regulada aí pela reforma trabalhista. Tá? Esse trabalhador intermitente ele não vai receber tal como o seguro-desemprego, ele vai receber o auxílio de R$ 600 mensais, tá? Porque o trabalho dele ele é de uma forma diferenciada dos demais trabalhadores que trabalham aí de forma não eventual nas empresas, ok? Para as empresas, como que isso vai acontecer? A empresa tem que determinar se ela irá reduzir o contrato de trabalho e a jornada do trabalhador ou se ela vai suspender o contrato de trabalho. Na redução do contrato, ela vai reduzir o salário do funcionário e ele vai continuar trabalhando, só que um período menor. E na suspensão, o trabalhador não trabalhará de forma nenhuma, ele vai ficar totalmente em casa. Nessas duas situações, a empresa tem que comunicar ao Ministério da Economia da decisão tomada. Lembrando que a empresa tem que cumprir alguns passos. Vamos lá. Primeiro passo, que eu já disse, a empresa tem que definir se vai reduzir ou se vai suspender o contrato de trabalho. Depois, ela vai ter que fazer um acordo com o funcionário se suspenso o contrato ou se reduzido a jornada de trabalho. E aí o trabalhador também aceitando, a empresa tem que fazer essa comunicação 2 dias antes, assina o contrato com o funcionário, que vai ser um termo escrito, e vai mandar esse termo escrito
até 10 dias, não esqueçam, é até 10 dias para o Ministério da Economia. E depois também encaminhar esse mesmo acordo com o trabalhador para o sindicato laboral. Então a empresa tem 3 passos a serem seguidos: fazer acordo com o trabalhador, mandar para o Ministério da Economia e mandar para o sindicato laboral. Depois de satisfeitas essas obrigações, o funcionário vai receber o auxílio emergencial no prazo de 30 dias e a empresa não vai ter que pagar o salário desse funcionário durante o período da redução ou da suspensão. Tá? Eu vou explicar mais para frente como que é a suspensão, como que ela pode ser feita e também vou explicar como que vai se dar a redução, ok? Vamos primeiro dizer que a empresa que aderir a esse programa do auxílio emergencial não poderá mandar os seus funcionários embora pelo mesmo período da suspensão ou da redução. Então vamos supor que a empresa ela decide encerrar as atividades da empresa durante 2 meses, suspendendo o contrato de trabalho desse funcionário. E aí como que ela vai fazer? Esse funcionário terá direito à garantia do emprego dele pelo mesmo período da redução, ou seja, depois que passar o período todo dessa situação do coronavírus, ele não vai poder mandar o funcionário embora 2 meses depois, que é uma garantia de que ele vai manter o emprego desse funcionário. Lembrando que todas as empresas do Brasil podem aderir a esse programa do auxílio emergencial, que são empresas privadas, tá? E só que para quem tem um faturamento um pouco maior, acima de 4,8 milhões, essas empresas elas não terão esse auxílio emergencial do governo de 100%. Elas terão apenas 70%, ou seja, essa empresa que tem um faturamento de 4,8 milhões, ela receberá apenas 70% do governo, os outros 30% ela tem que pagar para o funcionário. Então, se o trabalhador ganha R$1.000, R$700 será pago pelo governo e R$300 será pago por ela. E por fim, para a gente explicar essas determinações da empresa, caso a empresa venha descumprir qualquer medida imposta na lei, ela poderá ser gravemente multada, tá? E além do que, se ela reduzir a jornada do trabalhador ou ela suspender o contrato de trabalho e continuar usufruindo dos serviços do trabalhador, esse auxílio emergencial será suspenso e ela terá que pagar ao trabalhador o período todo que ele ficou à disposição da empresa. Tá? Então, muito cuidado, se você empresa, decidir reduzir o trabalho ou suspender o contrato, não poderá utilizar da mão de obra durante esse período, ok? Então, vamos para determinações de como funcionará a redução da jornada de trabalho ou do salário do funcionário. A redução, ela poderá ser feita de até 70% da jornada desse trabalhador, tá? E aí a lei especifica 25%, 50% e 70%. E essa redução, ela tem que ter a duração máxima de 90 dias, não pode ultrapassar o prazo de 90 dias, ok? E também essa redução, ela não precisa ser por dia. Você pode, por exemplo, vamos supor que o seu trabalhador trabalha 220 horas mensais. Você pode falar com ele, nós vamos reduzir a metade da nossa produção e aí você cumpre a metade e na outra metade você não precisaria de vir. Então ela não precisa se dar por dia. O trabalhador trabalha 8 horas, eu vou colocar ele para trabalhar 4. Não tem essa necessidade. Você pode fazer isso de forma semanal e de forma mensal também. Então, em vez de trabalhar as 220 horas que eu falei anteriormente, ele pode trabalhar 110 horas, ou seja, metade de um mês ele trabalha, a outra metade ele não trabalha. Então, às vezes, o funcionário vai trabalhar 8 horas por dia, mas não vai trabalhar o mês inteiro. E essa redução ela é permitida sim, tá? Lembrando que se for reduzir a jornada de trabalho, ela tem que ser até 70%. E aí, como que vai se dar o pagamento disso? A empresa ela vai pagar 30% e o governo pagará os 70% da diferença do trabalhador, entendeu? Então, se você opta por parar 70% da sua produção, você pagará aos seus funcionários o período que ele ficou à sua disposição, que será os 30%, e o governo pagará o restante para não deixar o funcionário prejudicado com essa redução, ok? Na suspensão do contrato de trabalho, o que acontece? Não tem nenhum tipo de redução, o trabalhador vai ficar literalmente em casa, não recebendo nenhum salário da empresa. E aí, nesse caso, o governo custeará esse benefício todo para o trabalhador. Então, na suspensão do contrato, ele não, diferente da redução, ele não tem um prazo de 90 dias, ele tem um prazo de até 60 dias, ou seja, 2 meses só que o contrato poderá ficar suspenso.
e o trabalhador receberá o benefício 100% do governo, de acordo com aquelas regrinhas que eu falei lá no começo do pagamento do seguro-desemprego, tá bom? Sobre a medida provisória, nós ainda temos algumas determinações para dizer. Uma delas é que esse benefício, esse auxílio emergencial, ele não se acumulará com outros auxílios emergenciais que possam vir do governo e também ele não se acumula com outros recebimentos que a pessoa já tem do governo. Vamos supor, se o trabalhador estiver desempregado, ele não vai poder receber esse auxílio emergencial, primeiro porque ele não está de carteira assinada e segundo porque se ele estiver recebendo seguro-desemprego, ele já estará recebendo seguro-desemprego, então já é um auxílio do governo. Quem recebe, além do seu salário, uma Bolsa Família também não tem direito. Quem recebe outros benefícios, o auxílio gás, aqueles cursos de qualificação profissional. Então, esse benefício do auxílio emergencial, ele não se acumula com outros benefícios que a pessoa já recebe do governo, ok? E a cessação desses benefícios ocorrerá imediatamente, assim que acabar o estado de calamidade do Brasil, né? E também quando a empresa o quiser. Então, por exemplo, se a empresa decidir, não, agora eu já tenho condições de me reerguer e voltar à contratação anterior e tirar a suspensão e a redução do contrato, imediatamente a pessoa parará de receber esse benefício do governo e voltará a receber da empresa, tá bom? Então, gente, resumidamente, foram esses os benefícios aí que a medida provisória trouxe. E lembrando que ela tem o intuito de preservar o emprego e a renda das pessoas, ela tem o intuito de não prejudicar a economia num todo e também de reduzir os impactos que o coronavírus tem causado aí no Brasil, tá? E vamos com fé. Abraço!